duas dúvidas sobre raiz quadrada de inteiros, certo? As dúvidas são essas duas questões aí que eu vou ler para vocês agora. Qual é o menor número inteiro pelo qual se deve dividir 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado para torná-lo um quadrado perfeito? E a outra é: qual é o menor número inteiro positivo pelo qual se deve multiplicar o produto 2 à quinta vezes 7 à quinta para obter um cubo perfeito? Beleza? Antes disso, nós vamos relembrar aqui uma outra alternativa para a retirada de raízes quadradas. Por exemplo, a raiz quadrada de 81 é 9. A raiz quadrada de 100 é 10. E se eu perguntasse para você, quem é a raiz quadrada de 324? Aí você poderia ficar tentando fazer multiplicações. Quem vezes ele mesmo daria 324? E nós temos uma alternativa, que é fatorar o 324. Vai dar por 2, que vai dar 162. Dá por 2 ainda, que dá 81. 81 não divide por 2, divide por 3, que dá 27. 27 divide por 3, que dá 9. 9 divide por 3, que dá 3. E dividido por 3, que dá 1. E aí a gente vai buscar grupos do índice. Se o índice é 2, eu vou achar duplas de números iguais. Então vai ficar dessa forma aqui. 2 ao quadrado, era esse daqui, vezes 3 ao quadrado, que era esse daqui, vezes esse 3 ao quadrado daqui. E quando nós temos expoentes iguais aos índices, a gente simplifica e esses números saem da raiz. Por isso que a gente chama de extrair raiz, porque nós vamos retirar esses números. Então, esse 2 sai, ele vai vir para aqui o 3, o fator 3, e esse outro fator 3 aqui sai, e a raiz desaparece, porque nós extraímos, é como se eles tivessem saído desta raiz aqui, beleza? E aí a gente só vai fazer essa multiplicação. 2 vezes 3 vezes 3, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. Então a raiz quadrada de 324 e é 18. Então é esse processo da fatoração que a gente vai utilizar para resolver as duas questões. Vamos lá, vamos ficar atento. Qual o menor número pelo que se deve dividir para tornar esse número um quadrado perfeito? O número é 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Para ele ser um quadrado perfeito, ele tem que ter raiz quadrada exata. Então, aqui teria que sair todo mundo. Mas a gente sabe que isso daqui a gente não consegue tirar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou reescrever aqui usando 2 ao cubo. Eu vou escrever 2 ao quadrado vezes 2 e repetir esse 3 e vezes esse 5 ao quadrado. Ora, a gente sabe que esse 2 vai sair e esse 5 vai sair. Esses que eu estou marcando aqui, sublinhando de preto. E esses dois fatores que eu vou marcar de vermelho, eles atrapalhariam. Eles teriam que deixar de existir. Ou seja, se eu tirar... Quanto que é 2 vezes 3? É 6. Então, se eu dividisse esse número por 6... Se tivesse assim, ó, 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado, dividido, vou escrever essa divisão na forma de fração, dividido por 2 vezes 3, o que é que aconteceria? Esses 2 e 3 sairiam e ficaria só esses dois termos, que tornaria a raiz exata. Então, a gente precisa dividir esse número por quem? Dividir esse número por 6. Então, a resposta é 6. Eu preciso dividir este número por 6 para fazer esses dois aqui desaparecerem e a raiz se tornar exata. Então a resposta da questão 102 é 6. A questão 105 é parecido, só que ele pergunta por quem deve multiplicar e qual o menor número. Vamos lá, eu tenho 2 à quinta e eu tenho 7 à quinta. Só que ter um cubo perfeito, ou seja, então eu tenho que fazer o quê? O que é que eu vou conseguir aqui? Por exemplo, eu vou reescrever isso daqui. Esse 2 à quinta eu vou escrever 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Beleza. Esse 7 à quinta eu vou escrever 7 ao cubo vezes 7 ao quadrado, lembrando das propriedades de potência. Só que eu estou fazendo o caminho inverso. Se eu tivesse aqui, ó, observem agora.
Esse 2 ao cubo eu só estou repetindo, é esse daqui. Esse 7 ao cubo eu só estou repetindo. Agora eu vou marcar de vermelho mais uma vez. Se esse 2 ao quadrado virasse 2 ao cubo, e se esse 7 ao quadrado virasse 7 ao cubo, dentro da raiz cúbica, observe, todo mundo iria sair e essa raiz seria exata. Certo? Então, como é que eu faço esse 2 ao quadrado para ele virar 2 ao cubo? Eu preciso multiplicar por 2, porque 2 ao quadrado vezes 2 vai dar esse 2 ao cubo que eu quero. Esse 7 ao quadrado, se eu multiplicar por 7 elevado à primeira, ele vai resultar nesse 7 ao cubo. Então, eu preciso multiplicar por quem? Por esse 2 e por esse 7. E 2 vezes 7 dá 14. Então, se eu multiplicar esse número por 14, ele vai se tornar um cubo perfeito, ou seja, ele vai ter raiz cúbica exata. Beleza, pessoal? É isso aí. Essa é uma questão que quem gosta de fazer Olimpíadas é bom ficar atento. E também foi uma dúvida de um colega aí, para vocês lembrarem de uma outra forma de como se extrair raízes, também pela fatoração. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.